Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Iniciamos hoje nosso dia com a oração do Pai Nosso dos Mártires. Toda vez que vemos situações que não vale a pena a gente comentar em rede social, a gente tem que invocar a força de Yahvé, Adonai, Elohi, o Deus Criador, e trazer isso para o nosso dia a dia. A cidade de Japeri completou 32 anos ontem. Algumas pessoas ficaram encantadas em saber que a cidade não tem maternidade. Infelizmente não tem, e eu não vou aqui radicalizar e dizer que a culpa é da atual gestão, porque eu não vejo isso também com culpa dela, mas você não pode assumir um compromisso ou colocar isso como projeto de campanha e não conseguir executá-lo. O mínimo que se espera de uma prefeita, de um prefeito, de uma autoridade que assume um compromisso com seus munícipes, com seus eleitores, é que chegue a público e justifique de forma muito ampla, né, a sua posição. Nada contra as pessoas não poderem nascer em Japeri. Nada contra você não ter japeriense nascendo em Japeri. Mas tudo contra a uso eleitoreiro de uma situação humana, social, né, que nós estamos vivendo. E isso deve ser uma necessidade, uma vontade, uma realidade que qualquer governante tem que trabalhar. E aí não sobra somente para a atual mandatária da cidade, sobra também para a Câmara dos Vereadores. Porque o que a Câmara Municipal tem feito para resolver essa situação? Aparentemente, os nossos vereadores estão mais preocupados com a rede social, estão mais preocupados em colocar, vamos dizer assim, comentários, ou preocupado com falas de possíveis, né, pré-candidatos a vereadores em rede social, etc. e tal, e faz uma CPI para poder justificar o seu salário. Mas, tirando isso, ontem também tivemos aí a alegria, né, ou a tristeza para outros, né, em que o atual presidente não fez o comentário, mas todos nós fizemos comentários referente a esse fato, né? A situação do ex-presidente que foi colocado inelegível. Uma das falas de um dos ministros do Supremo, sobretudo o Moraes, o ex-presidente que está inelegível, ele só recebeu de volta aquilo que ele colocou em evidência durante 4 anos. Talvez quem exerce cargo de chefia, quem tem cargo de direção, quem exerce cargo de comando, em todos os níveis, né, a nível local, a nível municipal, a nível, né, familiar, a nível de empresas que a gente trabalha por aí, tem que entender que ninguém está acima do bem e do mal. Não existe essa de eu sou melhor, eu tenho mais poder, ou essa de não, que eu sou a autoridade máxima, então eu posso tudo. E aí eu aprendi com o José Carlos Ribola, e eu volto a citar de novo José Carlos Ribola, o professor, quando ele disse que nós temos inserções sociais. E aí eu lembro da aula que ele dizendo assim, olha, se você vai para o atendimento médico, você vira paciente. Se você vai, né, para um espetáculo, para um show, você vira plateia. Se você está de carro, você é motorista. Se você está a pé, você é pedestre. Aqui na minha casa, onde eu estou, eu sou filho da Mamacilda. Lá no trabalho, eu sou funcionário. Eu sou colaborador para outros. Para outros, sou apenas um mero empregado, né? E para minhas filhas, eu sou o pai. E às vezes até um pai um pouco, vamos dizer assim, não tão bom como deveria ser. Essa é a lógica da vida. Nós temos que sempre olhar para o lado do outro. Por isso,
olhando hoje o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, capítulo 8, versículo 5 ao 17, a gente vê uma narrativa bonita sobre o centurião. Ele tem lá um servo que está paralítico e o papel dele é ir até Jesus. Aí isso vale para quem exerce cargo de liderança na comunidade. Isso vale para quem exerce cargo de mandatário de uma cidade. Isso vale para quem é pai e mãe. Isso vale para quem comanda nas Forças Armadas. Sobretudo a gente, quando estivemos trabalhando, né, na época do serviço militar, na Diocese Militar, nós vivíamos a Diocese Militar, nós lemos muito esse texto, mostrando a preocupação que aquele militar tem para com aquele seu servo. E a situação dessa autoridade a se colocar como um subalterno. Às vezes nós queremos bancar os donos da razão. Às vezes nós queremos ser responsáveis sem ter poderes nenhum. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma realidade, de uma autoridade militar que se coloca como soldado. Mas ele se coloca como soldado, mas não qualquer soldado, não qualquer servo. Ele se coloca como um homem de fé. Talvez nos falte isso, termos em nossas caminhadas, em nossos acertos, uma certeza da fé, daquilo que Deus manda em nossas vidas. O Evangelho de hoje, quando Jesus apresenta a proposta falando que irão vir pessoas do Ocidente, do Oriente, e sabemos muito bem que o Evangelho de Mateus foi escrito, né, bem depois que Jesus já tinha ido morar com o Pai, subido ao céu. O que nós devemos entender é que o autor sagrado, quando coloca esse texto, ele tenta demonstrar claramente que a salvação ela não está restringida a uma pessoa. Nesse Evangelho de hoje ainda, você vê Jesus indo à casa de Pedro e curando a sua sogra. Talvez é por isso que Pedro negou Jesus, de acordo com a piadinha pública que o pessoal coloca aí. O Evangelho de hoje traz para nós um Cristo que caminha no meio do povo, que dialoga, que se faz presente, que não se esconde, que não foge da missão. Um Cristo que se entrega plenamente à sua missão de expulsar o espírito mal. E aí você vê claramente o autor sagrado, o evangelista Mateus, deixando bem claro que, justificando o papel de Jesus, justificando a sua posição de Messias, quando ele termina o texto falando que levou sobre si das nossas dores, suportou nossas enfermidades, etc. e tal. Nesse contexto bíblico, nós temos pelo menos dois personagens centrais: o centurião, que coloca-se como obediente à vontade de Deus, bom militar; a sogra de Pedro, que estava com febre e é curada e levanta-se para servir. Nós devemos saber que nós somos candidatos à salvação e não podemos ficar omissos. Bom, paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, obrigado pela amizade, reze por mim, rezo por vocês. Obrigado a vocês pela compreensão, por ter me ouvido até aqui. Se gostou, compartilhe. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.